E aí a pessoa chega assim, qual o valor da sessão? Como se fosse tudo igual. Ah, trabalha com convênio? E aí a primeira coisa que eu faço, antes de tudo, é perguntar qual é a sua queixa e há quanto tempo que você tem essa queixa. Então tem gente que fala que tem queixa há 5 anos, 20 anos, entendeu? Nossa, e a pessoa aprende a conviver com isso, né? 20 anos. Conviver com isso. É isso aí. É isso aí, gente. Estamos iniciando com a Aninha aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um TetaCast. E hoje eu conto com a presença dessa iluminada. Vou falar um pouquinho dela para vocês, mas antes eu preciso falar que nós estamos de casa nova. Estamos aqui no Oficina 814, muito sob nova direção. Temos Júnior ali atrás, comandando aí o nosso TetaCast no novo formato. Então, Aninha, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho, fala ali, quem é a Aninha? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? É uma honra estar aqui e é um privilégio muito grande receber esse carinho, né? Esse convite que é muito especial. Quando a gente fala sobre saúde, né? A gente primeiro tem que entender quem é essa pessoa, como você falou. Quem é a Aninha por trás, né? Da fisioterapeuta, da acupunturista. Então eu sou baiana com muito, muito orgulho. Eu já morei lá. Ah, é? Já morei em Porto Seguro. Porto Seguro? Eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Caculé, fica pertinho de Vitória da Conquista. E aí, quando eu completei 18 anos, eu senti que eu tinha que sair da Bahia. Que se eu ficasse ali, eu não ia crescer. Lá não tinha faculdade, então não tinha como desenvolver esse lado meu pessoal e profissional, né? E eu sempre fui uma pessoa muito de fé, de muita oração. E conversando com Deus, eu entendi que era para vir para cá, pro estado de São Paulo, né? Que eu tenho 2 tias, já tinha minha irmã que estava aqui já. E aí eu comecei com o Enem, ProUni, aí sempre com o direcionamento de Deus, sabe? Porque não é pela minha vontade, primeiro pela vontade de Deus, e depois as coisas foram acontecendo de uma forma muito leve, né? Então, fiz a faculdade de fisioterapia. Aí, depois da faculdade de fisioterapia, surgiu um presente, que eu falo que é um presente, não deixa de ser. Um presente que foi fazer a pós-graduação em fisioterapia hospitalar. E assim, a fisioterapia hospitalar, eu falo que foi um presente, porque não foi algo assim que eu fui atrás, que eu busquei, não. Apareceu a oportunidade de fazer uma prova e eu ganhei a bolsa. Ah, então foi um presente duplo, né? Do universo e também de você ter conseguido fazer de uma forma, né? Ganhando a bolsa, né? Isso, assim como a faculdade também foi bolsa, entendeu? Então eu costumo falar assim, que eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, e aí graças a Deus as coisas foram evoluindo, foram desenvolvendo. E aí eu trabalhava no hospital e eu já sentia a vontade de também ajudar o meu paciente após AVC, por exemplo, a se recuperar mais rápido, porque só a fisioterapia não resolvia. Aí você vai entender aonde que eu quero chegar. Então, só a fisioterapia estava sendo pouco para tratar dores no ombro, por exemplo. Eu falava, gente, mas o que acontece? Por que o paciente tem tanta dor no ombro e não melhora por nada? Já fiz de tudo que eu conheço da faculdade e nada. Aí eu falei, meu Deus. Aí comecei a pesquisar no Google. Aí foi quando apareceu o primeiro curso na área das terapias naturais, que foi o curso de auriculoterapia. E você vai entender o porquê que eu consegui me desenvolver como pessoa também trabalhando na área de terapias naturais. Com certeza você já sabe, mas você vai entender a minha visão. E aí eu comecei a usar as terapias naturais junto com a fisioterapia. E assim foi transformador. Desde o primeiro dia, aplicando a auriculoterapia, o paciente já falava assim, nossa, você tá mexendo na minha orelha e eu tô sentindo que meu ombro tá muito melhor. No mesmo dia. Entendeu? Uma consulta. E esse tipo de retorno é muito gostoso, né? Porque você já tá tendo ali na hora, né? Aí eu fiquei apaixonada. Aí eu falei, gente, é isso. Então eu vou juntar a medicina ocidental mais a medicina oriental
para tratar o paciente, para tratar a raiz mesmo dessas dores. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Então, assim, eu sou uma baiana muito arretada, e quando eu falo baiana arretada, é no sentido, assim, de que eu sou muito esforçada. Então, desde criança, eu percebi as minhas dificuldades. Dificuldades para estudar, dificuldade, por exemplo, para emagrecer, dificuldade para enxergar. Eu sempre tive esse feeling de perceber a minha dificuldade e de trabalhar em cima dela. Bom, né? Esse é o primeiro passo pra gente se curar, né? Primeiro reconhecer que a gente tem um problema. Exatamente. E aí meu pai e minha mãe, por exemplo, eles não tinham essa noção, porque assim, o que eles tinham na cabeça é: tenho que trabalhar, tenho que trazer comida pra casa, e é isso. Eles não tinham essa noção, essa clareza que eu desde criança, graças a Deus, eu conseguia perceber. E aí eu colocava pra minha mãe: eu preciso usar um óculos. E ela: não precisa. Quando ia ver, tava precisando disso. Eu preciso usar aparelho. Não precisa. Quando chegava lá, o dentista falava assim: poxa, se você não tivesse vindo logo, você ia ter que fazer uma cirurgia. Sabe assim? E aos poucos, né, a gente vai sempre trabalhando em cima dessa dificuldade. Para estudar também, eu sempre fui aquela pessoa de estudar a mesma coisa várias vezes, porque eu queria ter muita clareza daquilo que eu estava fazendo, entendeu? Seja matemática, seja português, entende? Para te dar a segurança necessária para você estar exercendo, isso. né? Mas para eu ter, assim, porque eu percebia a minha dificuldade, entende? E aí eu ficava em cima daquilo, né? Depois, quando eu vim para cá, a mesma coisa. Então foi a faculdade, que eu sempre tive o sonho de trabalhar na área da saúde, sempre senti isso desde criança, né? Era vontade de ajudar as pessoas, Ana? Sabe aquela sensibilidade que você fala assim: nossa, parece que a pessoa ela vai tropeçar e você vai antes para ajudar? É mais ou menos isso. E aí, primeiro eu comecei com a faculdade de fisioterapia, que todo mundo falava assim: não, você tá doida? Faculdade de fisioterapia? Não vai dar dinheiro? Pra que isso? Aí eu falava assim: é o meu sonho. E tudo que as pessoas falavam quando eu cheguei aqui, porque foi muito bullying quando eu cheguei aqui, sabe? Porque eu sou da Bahia, é o sotaque, tinha muito bullying. Só que eu, desde os 18 anos, hoje eu tenho 33, eu sempre fui assim: entra aqui, sai aqui. Olha só como Deus já tava ali me protegendo, me blindando de certa forma. Mas, Ana, sabe uma coisa que eu acho? Eu acho muito assim, né? Quando a gente tá bem com quem nós somos, bullying não é fácil lidar. Não vou dizer que é fácil lidar com bullying, não, né? Assim, a minha época também, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você, sou de 78, então eu peguei muito bullying na época aí de adolescência, né? Então, assim, ainda mais morando em São Paulo, acho que não sei se a Bahia também tinha isso, né? Que eu sou paulistana, então, tipo assim, o pessoal lá era... E aí, assim, isso cria, né? É claro, a gente acaba, nós somos fortes, que nós passamos pelo bullying, peraí. Mas e as dores emocionais que esses bullying causaram e que a pessoa nem imagina que ela não se expressa hoje em público por causa de um bullying que ela sofreu na infância, na adolescência, que ela não consegue se expor por causa de um problema ali atrás. Eu acho que bullying é um lugar que a gente precisa, né, ter um olhar diferente. Essa geração é forte, a geração raiz, porque eles são... Gente... Essa geração não é bem assim. Essa geração raiz é aquela que aparece no consultório cheio de problema, de se expressar por medo e ela não sabe por quê. Porque você não vai saber que você não fala direito hoje por causa desse bullying lá na infância, né? Mas claro que quando a gente, né, quando você veio pra cá, você já tá numa fase que você já tá com a sua personalidade formada. Então, esse bullying, se você estiver bem com você, não, né, você vai conseguir... isso não vai te atingir, né? Então você sabe que eu fui uma criança muito tímida. Então eu fui uma criança bem gordinha, super tímida, e eu ficava assim, sabe, quando a pessoa se encolhe e o sorriso congelado, aquele assim. Sempre eu assim. Também era tímida, sabia? Assim. Mas isso é o quê? Baixa autoestima, né? Me falava. E aí como foi que eu superei essa timidez? Porque assim, eu acredito que essa timidez é uma proteção.
né? Eu sempre presenciei brigas. Porque a timidez, a gente tem medo de se expressar e não ter aprovação do lado de fora. Principalmente, por exemplo, que nem eu tava falando de bullying, meus primos, eu era a única mulher no meio de 2 irmãos e 2 primos. Eu sobrevivi. Sim. Tem uma frase que eu uso bastante, né? Os fortes se adaptam, né? Mas naquela época, quando eu era criança, eu acho que eu presenciei muitas brigas dos meus pais, né? E aí era como se eu quietinha não tivesse abertura para nenhuma discussão. Discussão saudável ou não, entendeu? E aí, quando foi que aconteceu a virada de chave? Ainda bem que foi logo, não demorou tanto. Quando eu estava com 17 anos para 18, né? Eu estava terminando o ensino médio lá na Bahia. Eu estudava no internato federal, que era maravilhoso. Também bolsa, tudo bolsa. A mulher das bolsas. E aí, era eu diria mulher das oportunidades. Porque bolsa tem para quem busca, né? Para quem, né? Assim, tem coragem, senão não. Entendeu? E aí, para quem valoriza também as oportunidades, né? Então, com certeza, porque você foi atrás. Bolsa, quem quiser pode conseguir. Mas tem que estar disponível para ir atrás, para estudar, né? Hoje a gente tem oportunidades. Mas para uns vão enxergar e outros não. Exatamente. E aí, eu lembro como se fosse hoje que tinha um seminário. E esse seminário era para ser apresentado no auditório. Então você imagina, né? Pessoa super tímida, mas que sempre buscava ali estudar muito antes. Eu percebia a minha dificuldade, sempre, todos os dias eu estava ali estudando, sei lá, 2, 3 semanas antes do seminário. Quando chegou na hora de apresentar, tava eu e minhas amigas, era apresentação em grupo, né? Pra quê? Eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E esse professor, que todo mundo dizia que ele era uma onça, que ele era bravo, eu ficava com medo, porque era um medo que não era meu, era de outras pessoas que passaram pra mim, entendeu? Que ele era bravo, ele era uma onça. Então imagina, né? Nossa, vai ser difícil. Superar a timidez ali na frente da onça. Onde já se viu? Enfrentar um leão, não dá, né? E aí ele percebeu que eu fiquei paralisada, fiquei em choque na hora. E ele pegou nesse ombro aqui e falou assim, ó. Respira fundo e começa de novo. Quando ele falou isso, desbloqueou qualquer medo que tinha. Qualquer medo. E depois daquilo, eu fiz um compromisso comigo mesma, que nunca mais eu ia passar por uma vergonha daquela, de novo, na minha vida. Então, independente se é em uma palestra, se é um podcast, se é ali, olho no olho com o paciente, eu sempre busco dar o meu melhor, né? Com clareza, com objetivo, com sensibilidade, né? Não falando igual um robozinho, porque também aí não adianta, mas eu prometi. Por isso que hoje você vê a entrega que você vê hoje no Instagram. Porque eu fiz essa promessa, é um exercício de autorresponsabilidade, né? Que a gente faz com a gente mesmo. Você fez pra você, não é com lá de fora, né? Pra mim mesmo, entende? Então, assim, depois disso, aí pra faculdade ficou mais leve, todo mundo ficava assim. Ainda mais faculdade, que a gente tem que apresentar um trabalho atrás de outro, né? Não tem... Mas na faculdade, ainda eu falava muito, mas assim, eu falava muito termos técnicos. Porque é faculdade, né? Então, eu lia, assim, praticamente o livro todo e falava na hora do seminário. E todo mundo ficava assim. Então, eu ainda teria que desenvolver essa leveza. Depois da faculdade, o desafio foi esse. E aí, o que me ajudou a trazer leveza? Eu falei pra você antes da gente começar. Nossa. Floral. Floral. Ah, você começou a usar os florais. Comecei a usar os florais. Para trazer mais clareza, né? E leveza na comunicação. Entendeu? Você tem essa leveza, né? Assim, eu te acompanho, e na verdade conheci a Aninha, né, num evento que a gente participou, que nós palestramos, né? Tive a honra vamos dizer, dividir o palco com a Aninha, foi maravilhoso, adorei aquele evento e a gente... Foi muito bom, amei sua palestra aquele dia, nossa, muito bom. Tá disponível aqui no canal, viu, gente?
E ela trouxe justamente um olhar diferente para a fisioterapia, né? Então, assim, e tudo aquilo que ela estava trazendo, eu falava, nossa, sou eu. Assim, na hora que ela estava... Eu me encaixava assim, ó, incrível. Mas a gente já fala dessa parte, eu quero que você fale voltando pro bullying lá. Você chegou, começou, não foi fácil, você começou a ter bullying, e aí? Então, aí... Isso não te derrubou porque você, como você você é arretada, né? O arretada está nesse sentido de nada me derruba, né? Gostei disso. E aí, o que é legal, que assim, toda crítica que eu recebia, eu usava como uma forma de estudar mais em cima daquilo. Estudar mais em cima daquilo, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas, naquela época, quando eu ainda fazia faculdade, falavam, você tá doida? Fazer faculdade de fisioterapia? Por que faculdade de fisioterapia? Faculdade de fisioterapia não dá dinheiro nenhum. Aí eu falava assim, mas é meu sonho. E era só isso que eu falava. Eu não ficava ali, batendo boca com ninguém, entendeu? E as pessoas ficavam assim, porque as pessoas que vinham falar comigo não tinham construído nada. Eu acho isso lindo, sabia? Eu acho isso maravilhoso. Por que eu quero fazer essa faculdade? Porque eu quero ganhar dinheiro. Quantas vezes a gente escuta, porque eu quero ter prosperidade? Porque eu tenho um sonho. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem o que é ter um sonho. Exato. Eu pego isso muito das pessoas, tipo, estão indo porque os outros estão fazendo, ou porque dá dinheiro. Alguém da família falou pra fazer. Ou alguém da família já fez, né? E poucas pessoas sabem aquilo que toca elas, aquilo que faz com que o coração vibre, né? Sabe por quê? Porque falta duas coisas. Aninha, não, e olha só, você não saiu, você não foi pela cabeça dos outros, você se manteve firme no seu sonho. E quanta gente não sai do sonho porque alguém falou não dá dinheiro, esse lugar não é bom pra você. E aí ela escuta a opinião do outro, né? E você não. Olha que lindo isso. Amei. Graças a Deus. Mas fala as duas coisas aí. Eu preciso ir buscando aqui porque eu me empolgo. Acabei de falar uma coisa agora. Qual que é? Duas coisas. Primeiro, fé. Eu acho que independente da religião, a pessoa tem que ter muita fé, né? Concordo plenamente. Né? Acreditar primeiro nela mesma e esse autoconhecimento. Saber o que ela gosta. Mas se ela não tem fé, antes do autoconhecimento, ela tem que ter fé. Exato. Uma coisa depende a fé, é que assim, quando eu tenho fé, eu acredito em mim, eu acredito no meu futuro, eu acredito que o melhor vai acontecer. A fé é o mais importante, é o acreditar. Exatamente. A gente não precisa nem estar ligando isso a nenhuma religião. Exato. Tá? A gente pode também associar a religião, não tem problema, desde que eu acredite, porque coloque em prática, né? O que é ausência de fé? A pessoa... Eu penso numa pessoa super triste, uma pessoa sem vontade de fazer nada. Ausência de fé é medo. Eu tenho medo de eu ser fisioterapeuta, então eu vou fazer, eu não me banco, eu tenho medo. Eu vou fazer aquilo que os outros... Meu sonho é ser fisioterapeuta, mas eu tenho medo, eu não tenho fé. A ausência de fé é o medo. É o medo. Então eu vou me comportar em cima daquilo que eu não acredito que vai acontecer. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo. O que é ansiedade? Falta de fé. Falta de fé. Não acredito no meu futuro, eu não acredito que as coisas vão dar certo, então eu tenho que ficar lá correndo para tentar dar conta, porque a falta de fé. Olha o que a falta de fé faz com as pessoas, né? É incrível. E aí quando a pessoa começa a ter essa clareza e entender que assim, da onde que vem a crítica? Alguém construiu alguma coisa? Não. As duas pessoas que falavam isso pra mim na época, lá, há mais de 10 anos atrás, uma estava endividada porque tentou fazer a faculdade de fisioterapia, pagando, não conseguiu, entendeu? Aí ficou endividada. E a outra, ela até tinha um carro muito bom, só que aí ela teve que largar tudo aqui e ir embora pros States para acompanhar o esposo dela, mas para algo... como posso dizer, algo não tão certo, vamos dizer assim, né? E lá ela teve que fazer várias coisas que as não pessoas, elas vão usar a régua delas, e não significa nem que ela seja boa ou ruim. Funciona para ela, não funciona para você.
Mas eu acho assim, se você puder fazer uma crítica construtiva, faça. Ou então, não fale nada. Porque eu recebi dessa forma. Graças a Deus. Porque assim, a minha mentalidade foi construída porque a minha mãe, ela é uma pessoa muito positiva. Então eu herdei isso dela. É dela isso. Entendeu? Não é do meu pai, é dela. Agora, dependendo da pessoa, se ela já é uma pessoa negativa, ela não vai conseguir administrar essas informações. Entendeu? Porque ela não tem fé. Porque não tem fé. Não tem fé? Mas a negatividade é falta de fé. Mas aí, eu fico pensando, e se fosse o caso? Eu não estaria aqui hoje. No podcast com você. Entendeu? Eu teria ficado lá na Bahia, teria aceitado qualquer proposta por ali. Mas foi essa fé que me fez movimentar, sair de lá e fazer os movimentos e conhecer pessoas boas. Porque te atrai pessoas boas, não é? Não, com a frequência, né? Mas Ana, olha só a sua força, né? E eu acho isso muito legal. Sabe por quê, gente? Até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de falar da minha trajetória. Eu tinha vergonha de, eu era isso, eu era aquilo. Ia falar de mim, eu falava assim um pouquinho, sabe? E aí quando a gente começa a ter orgulho da gente, a ter auto-amor, a se acolher, a gente começa a olhar a nossa trajetória com orgulho. Então, assim, olha isso, como isso pode motivar as pessoas. Ela saiu de uma cidade pequena, ela tinha um sonho. Né? Acho isso maravilhoso. Ela tinha um sonho, e aí o que ela fez? Acreditei nesse sonho, teve fé, saiu da cidade pequena. Por mais que você fale assim, porque o pessoal não sabe, mas assim, quando eu falo, porque, gente, eu já morei em Minas, assim, meu ex-marido, ele é engenheiro, então eu morei no país todo. Já morei na Bahia, já morei só no Espírito Santo, eu morei em 3 cidades. Já morei no Maranhão, já morei no Mato Grosso, no Paraná, assim, que você possa imaginar. Então eu conheço muito, conheço muito, não é de visitar, conheço de morar, conheço a cultura. Né? Quando as pessoas falam de São Paulo, todo mundo tem medo. Você é doido, você vai para São Paulo, não vai para a capital, vai para Salvador. Ninguém falou pra você ir para Salvador, que era mais fácil. Então, na verdade, se eu te contar que eu nunca fui em Salvador. Você é baiana, mas nunca fui em Salvador. Porque assim, eu tenho uma infância muito simples, né? Então assim, eu fui viajar mesmo quando eu vim pra cá. Foi a primeira viagem assim que eu fiz, foi quando eu vim pra cá, pra São Paulo, entendeu? E praia, eu só fui depois dos 18 anos. Então, se vocês que moram aqui, vocês têm um privilégio muito grande de, desde criança, já ter esse privilégio de estar pertinho da praia. 2 horinhas a gente está na praia, né? Lá não, lá era tudo muito simples. Porque a cidade onde você morava era um pouco mais distante, né? E também a minha família. É que a Bahia é muito grande. Quando a gente fala de Bahia, o pessoal associa muito praia, né? Mas a Bahia é enorme, gente, enorme, né? Tem lá o sertão da Bahia, tem aquela parte ali que é bem distante da praia. A minha infância, eu sempre passei as férias, 30 dias, na roça. Então eu ficava na roça, aí passeava, aí comia fruta do pé, manga, seringueira, acerola, sabe? Assim, era uma maravilha. Hoje em dia a gente sabe que é um privilégio essas coisas. Conseguir passear assim é um privilégio. Eu hoje estou me dedicando assim 100% ao consultório, tanto lá de Várzea Paulista quanto aqui de Jundiaí. Mas, como eu te falei antes, eu acabei a faculdade e eu ganhei bolsa para área hospitalar. Eu fiz a pós-graduação em fisioterapia hospitalar. Aí eu vou te contar um pouquinho da minha virada de chave. Então, com 5 Mas, Aninha, anos, só uma coisinha, você já estava nos florais aí, né? Já estava nos florais. Tá. Já estava aberta, já estava ali cuidando das emoções, do aspecto emocional, né? Porque para ter desenvolvimento profissional, tem que ter o desenvolvimento pessoal em conjunto, né? Uma coisa vai caminhando junto com a outra. Senão não lida com as frustrações. Não tem como balançar, não tem como ter equilíbrio ali na balança. Então, quando eu estava fazendo fisioterapia hospitalar, eu fiquei 5 anos.
Eu trabalhei em vários hospitais que você conhece aqui da região. Santa Elisa, Regional, Paulo Sacramento, o HU. E lá no Lacage de Francisco Morato também. Olha só. Nesse meio tempo, eu estava já conciliando com terapias naturais, porque eu descobri o poder das terapias naturais para tratar de uma forma mais profunda as dores físicas. Já estava cuidando das emoções dos meus pacientes, me aprofundando nos cursos de terapias. Primeiro eu fiz os cursos livres, depois eu me aprofundei com a acupuntura. E aí, a gente toca o barco, né? Tava lá trabalhando no hospital, aí chegava do hospital, nas minhas horas vagas eu atendia no consultório que eu montei na minha casa, na varanda, desse tamanho assim, ó, na varanda de casa. Aí eu dividia em 2 espaços, a recepção e o consultório. Né? Simples, mas tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho, organizado. Mas aí, né, Deus chega uma hora que ele faz assim, ó. Sai dessa zona de conforto. Teve um paciente que virou pra mim e falou assim: Ana, você não tem vontade de montar um consultório pra você? E eu não tinha essa ambição, sabe? Não tinha. Tava trabalhando no hospital. Eu trabalhava em 2 hospitais e ainda atendia em casa, porque no Santa Elisa eu fazia 6 horas. Lá em Francisco Morato eu fazia 12, só que não era todos os dias, ia fazer à noite lá. Quem olha assim nem imagina, né? Nossa, imagina, é patricinha, é tranquila, não tem, né? Não tem problema. Imagina, o B.O. que tinha, ó, ninguém sabe. E aí, teve um dia, em 2021, na virada do ano, eu trabalhei no hospital, normal. Cheguei em casa, tomei um banho, coloquei um macacão vermelho, né? Virada de ano, passar de vermelho. Tomei um banho, coloquei um macacão e aí não demorou nada. Deitei no sofá e dormi. Vermelho é ação, hein? Vermelho é tomada de ação, ó. Então, e aí, eu sempre gostei de vermelho. Minha mãe também gosta muito de vermelho. A gente pega muito assim, né? Da família. E aí eu deitei, porque eu tava exausta. Eu tinha acabado de sair do plantão de domingo. Então eu cheguei, deitei no sofá e dormi. Eu não vi os fogos. Não vi. Porque eu tava assim com um sono super pesado. Mas eu escutei os fogos. Olha só. Quando eu dormi, eu tive um sonho muito bonito, muito profundo, muito esclarecedor. Que conexão espiritual linda, hein, Ana? É muito forte. É muito forte. E aí Deus falou assim: olha, já está na hora de você sair do hospital e montar o seu consultório para trabalhar só no consultório. Então o seu desejo é uma ordem. Eu falei, pra já. Porque aí eu não tive dúvida nenhuma. Embora eu tenha 1,54 de altura, eu tenho muita coragem. Não diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos? Entendeu? Porque assim... Olha que eu sou meio alta perto da Ana, hein? Não é? Mas admiro muito. Obrigada, viu? E aí o que acontece? Eu já acordei com essa decisão. Opa, se Deus falou que é pra ser, então eu vou correr atrás. E aí eu já falei com meu marido e na hora ele disse: tá doida? Assustou. Claro que ele ia assustar, né? Tava ali no CLT, no confortável, ainda fazia consultório em casa, mas tinha como melhorar. Sempre tem como melhorar. E aí eu avisei pra ele, só que eu me silenciei e coloquei em oração. Entendeu? Isso foi na virada do ano. Virou a chave na virada. Posso falar só uma coisa, Aninha? Quando a gente não precisa estar falando de religião para a gente estar falando de frequência. De acreditar, né? De acreditar, de ter fé. Pensamento então, independente da religião, se eu faço uma oração com fé, um Ho'oponopono, uma oração, um decreto, quando eu estou fazendo um decreto para minha vida e eu estou fazendo aquilo com fé, com compromisso, então aí a gente vê, né, o poder da oração. A oração tem muito poder, porque às vezes as pessoas pensam, vocês só falam de frequência. Não, a gente fala daquilo que faz bem, independente de religião. A gente fala muito de, claro, a gente traz aqui um olhar mais espiritualista sem a religiosidade, um olhar espiritual sem a religião, mas é importantíssimo da gente ver que as religiões, elas também têm este poder
né? De trazer orações são poderosas. O Pai Nosso é poderosíssimo, porque tem uma egrégora enorme, gente. Mas para funcionar, tem que ter fé. Você tem que sentir a energia quando você está orando. Você tem que colocar muita intenção. Então, energia. A Ana Beatriz lá da Bahia, ela teve que acreditar muito para chegar hoje aqui. Por que eu falo isso para você? Porque assim, tudo isso, toda a parte de faculdade, a bolsa, antes de eu conseguir a bolsa, eu já tinha falado lá na Bahia que eu ia chegar aqui, que eu ia fazer o Enem, fazer o ProUni e ganhar a bolsa. Antes. Então a gente tem que acreditar. Não foi uma vez de Enem que eu fiz. Eu fiz Enem várias vezes. Você não desistiu do seu sonho, né? Exatamente. Gente, eu acho a história, assim, não acabou. A gente tá no início ainda do bate-papo, mas você que tá aí com a gente, olha para isso, né? Olha para quantas coisas você às vezes desiste. Quantas coisas que você, né, que quando a gente tem fé e a gente acredita, isso pode ser um incentivo para você que tá aí com um sonho e tá com seu sonho aí na geladeira. Olha a história, olha que história motivadora da Ana. Nossa, uma inspiração, né? Uma inspiração, exatamente. Quando você começou, eu tinha um sonho, eu falei, nossa, esse podcast vai ser tudo hoje. E que gostoso, né? Poder a gente inspirar pessoas, né? Eu falo que eu, além de fisioterapeuta, além de trabalhar com a parte de toda a acupuntura, eu também trabalho com profissionais da área da saúde. Então, eu tenho uma mentoria individual para profissionais da área da saúde. Porque tem pessoas que estão, assim, desanimadas. Tem um grande potencial, mas estão desanimadas. Aí não consegue gravar um vídeo, não consegue desenvolver uma técnica diferente, porque elas são fracas, entende? A energia da pessoa, ela tá lá embaixo, né? E a nossa energia, ela vai mudando o tempo todo. Um dia você tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Claro, durante o dia ela parece... Ela vai oscilando. Ela vai oscilando. Né? E aí depende também de como a gente vai, o que cuidando dessa energia. Esses dias, uma paciente virou pra mim e falou assim, mas ela é uma paciente nova, então tem pouco tempo que ela tá vindo, tem coisa de 3 semanas, 4 semanas que ela tá vindo. E ela chegou pra mim e falou assim, muito, assim, curiosa em saber, né? Mas como que você faz pra você se blindar de tudo isso? Porque todo mundo chega aqui com uma dor diferente, o emocional abalado. Como que você faz pra você se manter, pra você manter a sua essência? Aí eu falei pra ela, tem várias coisas, né? E é legal a gente falar sobre isso e você também colocar um pouquinho sobre a sua vivência, do que você faz também para manter a sua energia, porque a gente vai trocando, uma vai aprendendo com a outra e o pessoal de casa vai acompanhando também para se fortalecer, né? Então, a primeira coisa é abastecer a fé independente, né? Também existe os banhos terapêuticos, que eu amo de paixão. Não sei se você já faz banho terapêutico com sal grosso, camomila, alecrim, é maravilhoso, maravilhoso. O escalda-pés, que eu não abro mão. Os florais, as afirmações positivas. Aí os também, decretos positivos, né? Aí eu entro também com a parte de acupuntura, de auriculoterapia. Então a gente precisa ter ferramentas na mão para manter a nossa energia lá em cima. Porque não adianta, você não pode desistir do seu sonho, só que você tá com a energia lá embaixo. Então, não tem como manter, entendeu? A gente trabalha muito com radiestesia, né? Aqui no Universo, as terapeutas aqui do canal, elas trabalham, a gente tem a mesa teta, inclusive, né? Onde a gente trabalha a gente trabalha os chakras, a gente também trabalha com apometria aqui, então a gente tem várias técnicas aí que a gente vai... Mas tem vezes que eu peço socorro pra equipe aqui, tá? Então, quantas vezes eu não peço socorro pra equipe aqui do canal, entendeu? As tetas aí, a semana passada mesmo eu recebi uma apometria. Frequência começa a descer, desce, e aí muitas vezes a gente, né, não tá bem, e acontece um negocinho ali, e... né, que acaba te sugando um pouco mais e você não consegue sair. Hoje eu não faço, eu não fico mais lá embaixo.
Eu vejo que eu não posso, tentei sair sozinha, não consegui, eu já, opa, vou pedir ajuda. Eu não fico mais nesse lugar de, sabe, porque eu já desci muito pra fundo de poço. Esse é um lugar que, a hora que eu vejo que tá chegando ali, eu falo, peraí, não vou aí não. Eu já fiz um trato com o universo, sabe, gente? Eu falei assim, ó, pode deixar que eu tô andando sozinho, universo. Não precisa me jogar lá pra baixo, não. Às vezes até acontece algumas coisas, né, que a gente dá aquela quedinha, mas eu não chego nem perto ali do fundo, eu já levanto antes, entendeu? É experiência de vida, é aprendizado. Todo dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, né? Então, assim, às vezes é respeitar também um pouco. O corpo tá pedindo o quê? Pra descansar? Então, vou descansar, entendeu? Igual esse final de semana agora, eu vou pra praia, então eu quero descansar, quero esparecer, distrair a mente. A gente precisa respeitar os limites do corpo, né? E tem coisas que realmente não vale a pena de colocar energia ali. Senão se desgasta muito com aquilo. Não, com certeza, né? Mas é interessante da gente se perceber, começar a perceber. Isso eu posso gastar energia, eu não posso, né? Focar onde que eu quero, né? Onde eu quero pôr minha energia, né? Mas, Ana, eu queria voltar naquele lugar lá que você estava falando que aí você orou e aí, o que aconteceu? Eu quero saber porque parou aí. Bom, eu acordei decidida, como eu te falei, né? Falei pro meu esposo, ele assustou super, mas aí eu coloquei em oração, me silenciei, porque aí, se Deus falou, ele tem o tempo também de trazer clareza pro companheiro ali, porque, querendo ou não, o companheiro ajuda muito ali naquela mudança, né? Aí, beleza. Estava trabalhando no hospital. Nessa época eu estava em 2 hospitais. Tava na zona de conforto, né, Aninha? Tava na zona de conforto. Embora estava desconfortável, viu? Muito cansativo. Então, o Dodge esteve aqui com a gente, né? Ele é terapeuta e é assim também nessa. Ele trouxe algumas dicas pra gente e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não é zona de conforto, é zona de desconforto. Você não está confortável ali, né? E um cansaço, né? Era um cansaço extremo. Só que assim, eu nunca fui de ficar reclamando, entendeu? Eu tenho isso daqui? Graças a Deus que eu tenho isso daqui. E aí eu trabalhava em cima daquilo. Mas eu já estava decidida que eu tinha que sair. Então isso foi na virada de 2021. Quando foi em janeiro, aí eu já deixei a minha antiga chefe, que até hoje ela é minha amiga, deixei ela avisada que eu iria sair. Eu pedi para ela 3 meses. Então eu deixei avisada ela falou assim, fica um pouquinho mais, tudo mais. Até fiquei um pouquinho, até tentei ficar um pouquinho, mas foi logo quando deu aquele ápice, né, da pandemia, e a data que eu falei pra ela que ia sair foi a data que eu saí. Como é incrível, né? Quando a gente coloca, né? Nessa época, a minha sogra, ela tinha falado pra mim, vai em tal lugar pra você ver, deve ter uma sala pra você lá. E ela era uma pessoa muito assim, espiritualizada, esclarecida. E eu fui lá e realmente achei a sala lá. Mas essa minha sogra, ela não conseguiu ver a sala pronta. Ela faleceu de Covid. Entendeu? Mas de alguma forma ela conseguiu ali mostrar pra mim o caminho e facilitar, né? Porque, querendo ou não é fácil você achar E de uma certa forma também abençoar? Né? Porque ela era uma segunda mãe pra mim, entendeu? Então ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super iluminada e que conseguiu direcionar ali. Aí beleza. Aí eu saí do hospital e já estava trabalhando, né? Mas nos últimos dias que eu estava no hospital, eu senti que ia acontecer mais alguma coisa. Mas que não seria uma coisa tão boa. Olha só. Então primeiro aconteceu com ela. E aí veio uma voz que falou pra mim, se prepara que vai acontecer mais alguma coisa. Na área da saúde. Com alguém. Aí eu falei, mas não sabia com quem era, né? Aconteceu com minha sogra e eu não sabia com quem ia acontecer novamente, uma coisa parecida, vamos dizer assim. Aí passou um pouquinho, acho que se eu não me engano, uns 2 anos. 2 anos é uma época muito decisiva, né? Não sei pra você, mas de 2 em 2 anos alguma coisa acontece.
E aí, 2 anos se passaram, em 2023, no mês 2 de 2023, eu descobri uma endometriose minha. E aí eu falei, ok, eu não estava tentando engravidar, mas eu estava evitando a gravidez, só que eu nunca aceitei uma cólica menstrual. Então, se você tem cólica menstrual, não aceite, vai buscar ajuda, não aceite, é normal, porque não é normal, sabe? E aí, fiz a cirurgia, não foi uma cirurgia fácil, teve complicação, fiquei 18 dias internada, porém, como eu já tinha a vivência do hospital, pensa uma pessoa que estava assim, tranquila. Eu não tive uma ansiedade. Mas também meu floral tava lá, né? Entendeu? E aí, nessa época, eu fiquei 18 dias internada, então deu complicação. Aninha, e é uma coisa bem complicada isso, porque mexe muito com o feminino, né? A maternidade. Por mais que você falasse assim, eu estava evitando, mas uma coisa é evitar e na hora que eu quiser eu posso, e a outra é correr o risco de, nem sei se, né, se tem ou não, mas assim, de correr o risco, que é o risco da cirurgia, né? Da cirurgia. De não poder. De não poder. E aí, nessa primeira cirurgia que eu fiz, então, teve comprometimento de várias regiões, inclusive intestino, né? E aí o intestino, ele precisou retirar um pedacinho do intestino, mas não cicatrizou bem. Então, com 6 dias de cirurgia, eu fiz mais uma outra cirurgia. 6 dias. Então, eu tava sem comer, tava em jejum, mas estava andando o tempo todo, porque, né, a gente tem toda a vivência hospitalar, então a gente sabe o que a gente tem que fazer para evitar a trombose e outras complicações. Então, com 6 dias eu fiz outra cirurgia, que aí essa salvou minha vida. Por quê? Eu precisei usar uma bolsinha de ileostomia. Nossa, Ana. Então, quem vê cara, não imagina, né, toda a história de superação. Tem aquele negócio, né? Quem me vê lá em cima não sabe os tombos que eu tomei, né? Exatamente. E assim, embora o médico ficava surpreso comigo, porque eu só tinha cólica menstrual, que era 1 dia, 2 dias e pronto, vida que segue. Eu não tinha outras complicações que uma pessoa com endometriose costuma ter, né? Porque não é uma cola normal. É ficar internada, ter dor, por exemplo, na relação. Então, uma pessoa com endometriose normalmente tem muitas outras complicações. Por que eu não tinha tantas? Primeiro, porque eu falei pra você, a qualidade dos pensamentos ajuda muito. Segundo, porque eu já me cuidava com floral, com acupuntura, com escaldapés, com os banhos terapêuticos. Então, tudo isso, sem querer, eu já estava me cuidando, já estava cuidando da endometriose, sem saber que eu tinha endometriose. Entendeu? E aí, eu fiquei 5 meses com a bolsinha aqui, depois eu te mostro a cicatriz. Mas, assim, foi o que me fez, assim, viver de novo, porque eu achei que eu ia morrer. Porque 6 dias, minha barriga tava desse tamanho. A gente fala muito, né, dessas experiências pós-morte, como que isso mexe e não deixa de ser uma nova oportunidade. Sim. E é assim, né, e como que cada um olha diferente, né, porque tem gente que vai pra vítima, quase morri, coitadinho de mim, e tem gente que olha assim, nossa, e olha isso como uma força pra mover, pra fazer diferente, né, pra esse pulso mesmo, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, depois de 5 meses, eu também tive complicação de trombose pulmonar, mas foi mínima, graças a Deus. E aí com 5 meses eu tirei a bolsinha e assim, vida que segue, graças a Deus consegui reverter, entendeu? Porque poderia não ter revertido, entendeu? Mas deu super certo. E assim, depois disso, eu fiquei ainda mais vaidosa, porque eu sempre me cuidei, mas eu fiquei ainda mais vaidosa. Salto, minha filha, todo dia de salto, coisa que antes não, maquiagem, todos os dias. Então, querendo ou não, você passou a se cuidar. Me cuidar mais ainda. Pra trabalhar mesmo. Eu ia trabalhar, mas eu ia sempre básica, simples. E aí mudou. Até calça, que antes eu não usava tanto, eu comecei a usar mais. Mesmo com a bolsinha, porque a bolsinha ela marca, né?
com a calça. Mas não, mesmo assim. Nunca vi, assim, Marca ela que ela pega aqui, né? Era a ileostomia, então ela era um pouquinho mais alta. Ela pegava um pouquinho da barriga e um pouquinho da calça, entendeu? Mas assim, eu consegui superar, graças a Deus, graças a muitos pensamentos positivos, muita intenção ali envolvida, muitas orações, porque vem uma fortaleza muito grande de quem tá ali internado. Por mais que tá xoxa, capenga, murcha, sem força nenhuma, sente um poder muito grande, sabe? Que vem de fora. É incrível, é uma força, você vê que é a energia mesmo que vem de fora, assim, de qualquer lugar, às vezes não é lugar perto, é lugar longe mesmo, sabe? Porque minha família é da Bahia, mas eu senti aqui. Então, assim, depois disso, foi legal que, assim, eu combinei com os meus pacientes do consultório, porque eu já estava no consultório, entendeu? Eu já tinha saído do hospital. Eu combinei que eu iria voltar aos atendimentos com 30 dias. E eu combinei que eu ia voltar no dia 22 de novembro. E eu voltei no dia 22 de novembro. Com bolsinha, de salto, entendeu? E olha pra você ver como que é poderoso quando a gente coloca as palavras, quando a gente coloca um compromisso ali. Sabe? Eu falo assim, se não fosse toda... São decretos que a gente faz, né? Quando a gente faz esses decretos com fé, acreditando, eles acontecem. Entendeu? Então, assim, eu penso que Deus já estava me preparando quando eu trabalhava na área hospitalar. Porque se eu não conhecesse o ambiente, eu ia ficar tensa, eu ia ficar ansiosa, eu ia ficar nervosa. Iria atrapalhar a minha recuperação. É porque ficou bastante tempo internada, né, Ana? 18 dias. Então, se eu não tivesse tido a vivência trabalhando no hospital, eu ia sofrer mais. Então, ele já deixou, entendeu? Já facilitou de alguma forma para que eu tivesse leveza ali no dia. É incrível. Assim, quando você vai juntando as peças, faz muito sentido. Aninha, e me fala uma coisa, e depois desse seu novo despertar, você falou que mudou, né, a forma de você se vestir, que você começou a se cuidar mais, você já se cuidava, mas começou a dar uma atenção maior nisso. Mas e aqui dentro? Como ficou aqui dentro? Aqui dentro, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas eu nunca fui uma pessoa, assim, passiva, entendeu? Por exemplo, antes eu tinha muito receio de falar sobre as minhas dores. Você falou que eu tinha dificuldade de falar das minhas dores. Eu tinha muito receio de falar da minha infância, da minha dificuldade com o meu pai, sabe? E aí eu comecei a falar assim de coração aberto, falar sobre a endometriose. Nunca escondi da endometriose para ninguém, para nenhum paciente meu. A gente sabe que a endometriose tem um fundo emocional, tem uma questão relacionada com o pai e mãe, né? Que, por exemplo, eles sempre foram de brigas, como eu te falei antes. E isso, querendo ou não, gerou ali uma mágoa e cristalizou no corpo. E gerou endometriose. Eu sei disso, entendeu? A gente sabe, toda doença vem, quando a gente começa a estudar autoconhecimento, a gente vai para essa área de espiritualidade, a gente vê que toda doença ela começa no emocional e não tem jeito. Então eu comecei a ressignificar isso, a perdoar não só o meu pai, porque ele era o causador da discórdia, vamos dizer assim, né? Porque o alcoolismo, ele acaba com a família, a gente sabe disso, né? E aí, não só ele, porque ele que trazia, querendo ou não. Mas quando a gente para de olhar com o julgamento, Aninha, a gente sabe que conviver com um alcoólatra não é fácil, mas quando a gente começa a entender que ele bebe porque tem uma dor muito grande ali, que ele não está sabendo lidar, né? E aí a gente começa a ter um novo olhar para essa pessoa, um olhar mais leve, com menos julgamento, né? Entendendo que ela está agindo com aquilo que ela teve, né? E aí fica mais fácil da gente conseguir trazer, olhar com aceitação, não digo nem perdão, né? Porque perdão, assim, não é, eu acho que o perdão é uma coisa, muita gente colocar eu tava até falando disso esses dias, né? Tem dois tipos de perdão, o perdão que uma igreja coloca, que te coloca como superior, eu perdoo você tá, né? Então, tipo assim, mas tem um perdão que vem de Cristo mesmo, que o Cristo, quando ele trazia o perdão, ele trazia um perdão com humildade, né?
E não aquele perdão de eu sou superior, estou te perdoando porque eu estou acima de você. Né? Entende a diferença? Que eu vejo assim, tem aquela pessoa, eu perdoo, mas aquela perdoa lá, eu te perdoo, né? Como se fosse superior. Você entendeu? Mas eu entendi, sabe? Então, por isso que eu falo mais da aceitação, Aninha. Entendeu? Eu olhar com aceitação. Meu pai fez o que ele podia, minha mãe fez o que ela podia. E cada um agiu com o que podia. Tudo certo. Mas assim, qual era a minha dificuldade? Depois eu fui entender, né? Não era só uma questão, eu tenho que perdoar o meu pai, eu tenho que aceitar a figura dele como é hoje, porque ele teve também a jornada dele, a história dele, né? Que não foi fácil. Mas, por exemplo, eu entendi depois. Perdoar a minha mãe porque ela aceitou a situação. Entendeu? Então, assim, poderia ter falado não, mas quando eu olho pra trás, quando eu vejo a história dela, não tinha como ela falar. Naquela época, a mulher, ela era muito julgada. A mulher que fosse solteira numa cidade interior, ou ninguém mais ia olhar pra ela. Ela era mal falada. As vezes, não chega perto daquela ali não, que ela é desquitada. Sabe? E sabe o que ia acontecer com você? Aquela ali é a filha da desquitada, não chega perto. Era uma sociedade, a gente teve uma mudança muito grande. A sociedade dessa época não aceitava a separação, principalmente as mulheres. Os homens ainda conseguiram, o homem sempre dá um jeitinho, né? Mas as mulheres não. Mas pra onde que ela ia, entendeu? Então eu comecei a me colocar no lugar dela. Aí antes de fazer a cirurgia, eu mesma, por conta própria, eu contratei uma psicóloga e ela foi me ajudando a ressignificar isso, porque a minha dificuldade, eu digo pra você, era ficar os 30 dias sem trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Então, assim, é terapêutico estar no consultório, estar conversando com as pessoas, estar atendendo. E aí, 30 dias pra mim seria uma eternidade, entendeu? Porque normalmente eu faço viagens mais curtas, pra mim já é o suficiente, eu me sinto super bem. E aí, ela me fez fazer uma carta, né, pro meu pai, pra minha mãe, e eu comecei a enxergar com outros olhos, entende? E eu comecei a falar sobre a minha história com mais leveza também, porque eu comecei a me colocar no lugar deles, mas eu não conseguia me colocar no lugar deles, tá? Então, assim, hoje, depois da cirurgia, depois de tudo, né, segundo os médicos, eu posso engravidar. Eu tenho um ovário só, que é o ovário esquerdo. Nós queremos, tanto eu quanto meu esposo, mas a gente também tá muito tranquilo, porque se for da vontade de Deus, se for para acontecer, vai acontecer, né? E se não for também, tudo bem. Isso é muito bom, né? Porque tira aquela ansiedade, né? Tira aquela neurose, né? Ai, não tem, vai acontecer o que tiver para acontecer, né? É se cuidar, né? E o mais importante, não tenham cólicas. Porque eu tinha cólicas assim, era 1, 2 dias, só que eram insuportáveis, entendeu? Eu não tomava remédio. Não tomava. Eu tenho uma coisa, eu também não gosto de tomar remédio, né? Aninha, agora fala uma coisa, a gente lá no início, quando a gente começou, você tá falando que o pessoal chega pra você e pergunta assim, né, como é que é? Quanto é a consulta? E você falou que como que é então? Como que funciona esse atendimento? E outra coisa que ela fala muito e que isso pega pra mim é o tal da hérnia de disco, né? Então assim, conta aí um pouco desse trabalho pra gente. Vamos lá. Então, o que acontece? É muito comum os pacientes chegarem pelo Instagram, pelo Google, pelo Facebook e chegam ali no WhatsApp. Então, a primeira coisa é quanto que é a sessão. Quanto que é a sessão? Como se fosse tudo igual, como se fosse igual a do convênio, como se fosse igual ao do SUS, mas a gente vai entender, e agora eu vou trazer com mais clareza aqui para o pessoal, que assim, não é só a técnica, não é só a técnica. Depende muito do profissional que está conduzindo a técnica. Então a pessoa chega, quanto é a sessão pelo WhatsApp? E aí a primeira coisa que eu faço, né, eu tenho uma pessoa que me ajuda, minha assistente, ela sempre está me ajudando, a gente pergunta assim, qual é a sua queixa e há quanto tempo que você sofre com ela? Então tem gente que vai falar, foi de repente, esse nervo ciático inflamou de repente. Aí tem outros que falam, olha, já tem 4 anos, já fiz fisioterapia, já fiz acupuntura, já tomei morfina, tramal, nada resolveu.
E aí eu entro, e quando eu entro eu já faço um áudio explicando todo o tratamento em detalhes. Por quê? A pessoa ela começa a ter clareza de que não é tudo igual, de que é um tratamento muito personalizado mesmo. Cada ser humano é um universo, único, né? Então, assim, e cada um vai responder de um jeito. Uns vão responder um pouco mais rápido, outros, né, vai precisar de, às vezes, um pouco mais de sessões. Isso é muito de cada um, muito particular, né? Exatamente. E aí eu mando o áudio explicando, né? Porque assim, o nosso tratamento é um tratamento muito personalizado. Como assim? Eu não vou tratar só a sua hernia de disco. Eu não vou tratar só suas dores no ombro, dores no joelho. A pessoa é um conjunto. Então a pessoa é as dores físicas, é as dores emocionais, a gente estava falando do emocional e do físico, né? A pessoa é uma jornada de vida. Então, aquela dor física, ela tem fundo emocional. E a gente vai tratar a dor física e a dor emocional. Porque eu vou associar a medicina chinesa mais a medicina ocidental para a gente ir na raiz do problema. Então, nesse primeiro dia de avaliação, aí eu explico tudo isso por áudio. No primeiro dia de avaliação, a gente vai fazer um exame no consultório, o nome desse exame é o RDK. Nesse exame, a gente vai medir todos os meridianos de acupuntura, tá? A gente mede do corpo inteiro para entender quais são os meridianos que estão em desequilíbrio. Então, é meridiano de coração, é meridiano de fígado, é meridiano dos rins. E aí a gente vai conseguir entender por que a pessoa tem tantas dores físicas e por que ela toma tanto remédio e não resolve. Então, a gente tem que tratar o meridiano em conjunto. Se eu fizer só a fisioterapia, gente, não vai resolver. Se você fizer só a acupuntura, também não vai resolver. Tem que ser. Mas isso é um diferencial que você aprendeu quando você percebeu que só a fisioterapia não estava funcionando, né, Ana? Eu percebi lá em 2018, porque assim, o primeiro paciente que eu peguei para atender a domicílio, naquela época que eu fazia, né, hospital, então eu atendia a domicílio. E esse paciente eu atendia 3 vezes na semana. Esse paciente ele não andava. Hoje, graças a Deus, ele anda até a cavalo. Graças a Deus, ele é meu paciente até hoje. Eu fui a primeira e única fisioterapeuta dele. E naquela época ele tinha uma dor insuportável no ombro. Nada melhorava aquela dor no ombro. Eu falei, gente, mas tem que fazer alguma coisa. Aí eu pesquisei e aí veio o curso de auriculoterapia, que eu fui me aprofundando cada vez mais para ir na raiz. Para não ficar só ali mascarando, só fazendo exercício, alongamento. Ajuda, mas é o conjunto, como você falou. É o conjunto, senão melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Vai ficar numa dependência da fisioterapia pro resto da vida, né? Mas não assim, que assim, resolve. Não resolve. Porque assim, não que a pessoa, por exemplo, você falou, é meu paciente até hoje. Mas assim, hoje ele vai mais pra, tipo assim, pra manutenção, não é... Que é diferente. Por quê? Ele ia 3 vezes na semana. Ele ia 3 vezes na semana. Mas por que ele continua indo? Porque ele entendeu que é melhor cuidar pelo amor do que cuidar pela dor. Então, ele foi um paciente que ele nunca bebeu álcool, que ele nunca fumou, mas que ele teve um AVC. Entendeu? Por quê? Excesso de trabalho, excesso de demandas. Tá? Então, assim, ele é um paciente que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado a história dele. E a gente começou tratando o quê? O fundo emocional. Tratando as emoções, tratando com a acupuntura, tratando os meridianos. E aí, dentro dessas terapias que eu trabalho, não é só acupuntura e fisioterapia especializada para dores, a gente também trabalha com a associação de outras terapias. Que aí entra a ventosa-terapia, entra a terapia floral. Isso eu vejo lá, que são aurículo. Que são as ventosinhas, né? Ai, eu tenho um monte de vontade de fazer. Vamos fazer. A ventosa, muita gente acha, né? Principalmente a gente vê em épocas de Olimpíadas, aqueles atletas com um monte de marca roxa na coluna. Aí eu vou te explicar. Ah, bom. Já ia falar, não quero mais. Aí eu vou te explicar. Aquilo dali não está certo. Quando a pessoa ela vai pesquisar, quando a pessoa ela vai se aprofundar, estudar cada vez mais sobre as ventosas, e isso juntando as duas visões, a medicina chinesa e a medicina ocidental, a ventosa-terapia ela tem um grande poder
grande poder de aumentar a circulação no local, então vai chegar mais sangue, mais oxigênio, vai trazer uma analgesia para toda a musculatura que está ali, na visão da medicina ocidental. E na visão da medicina chinesa, na nossa coluna a gente tem também a representação de muitas emoções. Na coluna também passa o meridiano de bexiga. Então, toda vez que a gente está fazendo a ventosoterapia, a gente está tratando as emoções que estão ali associadas. Então, a gente está tratando uma insegurança, um medo, um excesso de responsabilidade, tristeza. Então, assim, a ventosa, ela não precisa ficar roxa. Não precisa. O tempo de ventosa não precisa ser longo também. Em torno de 10 minutos já é o suficiente. Pode ser que um ou outro ponto fique roxo? Pode sim, porque depende de quanto está inflamada aquela região. Mas não é para ficar a coluna inteira. Por exemplo, é muito comum atender paciente com dores no ombro. E a pessoa ela chega delirando de dor no ombro. E aí, onde que eu vou tratar o ombro? Aqui? Não. Vou tratar lá na região posterior, porque eu tenho que tratar o manguito. O manguito fica na região das costas. E esse manguito, que é um conjunto de músculos que a gente precisa aumentar a circulação no local, então vai chegar mais sangue. A ventosa é excelente. A ventosa é excelente. Mas se a musculatura ela estiver machucada, vai ficar um pouquinho mais roxo naquela região. Mas é um ou outro ponto. Se tiver todas as ventosas roxas, aí a técnica não está correta. Então tenho que... Já fica um aviso aí, né? Para quem tá fazendo clareza, com tudo roxo. Clareza. Porque se você coloca... Por exemplo, a pessoa colocou a ventosa e deixou lá tudo roxo. Pode ser que o profissional deixou muito tempo a ventosa. Se deixar muito tempo, ao invés de trazer benefícios, vai estar trazendo... A diferença do remédio e do veneno. A dose. Exato. Você sabe que quando eu tive, né, fiquei 15 dias de cama, porque eu descobri, foi quando eu descobri que eu tinha 2 hérnias de disco em 2021, né, e aí eu, assim, remédio eu não passava, não adiantava, até que me indicaram uma erva aí, né, que é diferente, não é cannabis não, né, canabidiol. Artemisia? É uma outra, eu não lembro o nome, mas aí eu comecei a usar porque uma amiga falou, e ela me obrigou a tomar, né, ela falou, eu tenho um problema no braço que só melhora quando eu tomo esse remédio e tal, e aí eu, tipo, vou comprar. Tô vendo que você não vai comprar, né, Patrícia? Tipo assim, vai lá em casa que eu vou te dar. Aí ela marcou um horário, eu fui na casa dela, assim, passei de carro, porque eu tava morrendo de dor. Ela moxa? Desceu... Moxa? Eu sei que era uma erva africana, que vem cápsula. Tá. Ela desceu com o remédio e o copo de água na mão pra fazer eu tomar na frente dela. Nossa, essa é a amiga mesmo. Foi a primeira noite que eu dormi em 15 dias. Nossa, menina. Foi uma coisa assim, aí depois disso, hoje quando eu tenho uma dor assim, eu acabo tomando só que assim, o que é interessante que me chama a atenção do que você falou, é porque doía as minhas costas, mas doía os ombros, principalmente o ombro. Gente, você falou do negócio do ombro, meu ombro latejava, a hérnia ela vinha, irradiava aqui pro lado. Porque tem a compressão aqui nervosa. Aí, nossa, mas eu vi estrela, e eu não dormia, então eu fiquei assim, olha, claro, não trabalhei durante esses 15 dias, você viu né? Um zumbi, né? Não, eu não dormia, porque eu só podia dormir de barriga pra cima, e eu era acostumada a dormir de bruço. E aí eu tinha que dormir assim de barriga pra cima, e só que chega uma hora que você não tem mais posição, começa a doer, e aí você já tem a dor que já estava, mas o seu corpo inteiro começa a doer daquela posição. Então, gente, foi uma sem jeito coisa... ali, né? Fica sem jeito. Por isso que eu tô falando. Então, quando a gente conhece outras terapias, outras técnicas que possam ajudar, porque, por exemplo, no meu caso, seria legal fazer um tratamento com você, não quando eu tiver com dor, mas justamente como o seu paciente, para não sentir, né? Então, assim, tipo, vamos tratar isso agora, para não ter crise, para não ter, apesar de que eu não tive mais faz tempo, mas... E não deixar o circo pegar fogo.
Mas assim, não tenho faz tempo em umas, né? Por exemplo, se eu tenho que ficar muito tempo de pé, minha coluna começa a pegar. Dependendo do que eu vou fazer, pegar peso, aí a gente começa a adaptar. Então eu ando com carrinho no carro, então eu não pego mais tanto peso. Então a gente começa... Tem umas estratégias. Né? E o legal dessas estratégias é que assim, no consultório, né, a gente faz toda a parte de terapias naturais, acupuntura, como eu te falei. A gente trabalha com cone chinês, com laser também, várias terapias naturais. O cone chinês eu olho e falo, nossa, eu acho que é uma coisa que eu ia gostar tanto. É muito bom, porque ele te dá muita clareza mental, sabe? Ele organiza os seus pensamentos, suaviza aquele excesso de demandas e muitas vezes eu atendo pacientes com dificuldade de parar para conversar com alguém, porque a cabeça fica muito longe, entende? Isso aconteceu comigo quando eu estava na área hospitalar. E aí o médico falava comigo, chegou uma paciente ali assim, assada, não sei o que, na UTI pediátrica. Ele falava, até hoje eu não sei o que ele falou. Porque a minha cabeça naquele dia não funcionou. E aí eu falei, poxa, mas deixa eu ver o que ele falou, deixa eu procurar no prontuário. Eu olhava, eu lia, mas eu não conseguia entender. Foi um dia. Uma noite, né, que eu tava de plantão. Aí eu falei, beleza, eu já tinha todas as ferramentas de terapias naturais. No dia seguinte eu fiz o cone chinês, mudou tudo, já clareou tudo, entendeu? E a percepção muda, a sua audição melhora, a sua compreensão do corpo no espaço. É incrível, é transformador mesmo que o cone, ele traz, sabe, pra mente da gente. Pro emocional, pro sono, até pra questão da imunidade, rinite, sinusite, sabe? Labirintite também. E zumbido. Tem muita gente que vem pra mim, vem por indicação de otorrino, por conta de um zumbido que a profissional, ela percebe que tem fundo emocional. E aí ela manda pra mim. Olha só como que é legal. Então, assim, as terapias naturais, elas me deram um conhecimento, sabe assim, uma sensibilidade para entender quando o paciente chega. Quando o paciente chega, ele chega com, muitas vezes, ele não precisa nem abrir a boca, né? Pelo olhar, a gente já consegue perceber se tem uma ansiedade, se tem uma tristeza, se tem um medo, se tem uma insegurança. Então a pessoa às vezes não precisa falar nada pra mim. Pelo olhar, já consigo perceber, olha, a gente precisa Você já sabe o que é. Por mais que a gente faz todos os exames, as avaliações, mas pelo olhar, pelo feeling, né? Que eu falo, isso eu chamo de dom, porque técnica todo mundo pode fazer. Mas esse dom mas uma coisa pegar, que você me chama atenção desde que você começou a falar aí é como você acessa o campo. Que a gente pode falar campo morfogenético, campo... Legal. Entendeu? E é um acesso. E você tá aberta a isso desde muito nova. Quando você fala, uma voz falou, é você com conexão espiritual. Então, assim, a gente acessa o campo da pessoa. Quando a gente começa a trabalhar principalmente com radiestesia, no início você começa a fazer, você fica dependente ali. Chega um ponto que a gente já sabe o que vai dar ali antes de começar. Você faz ali só por fazer, para confirmar. Que a gente chama até de muleta, porque a gente já tem essa percepção de campo. Por isso que muitas vezes você chega perto de uma pessoa e fala, não tem alguma coisa ali que não... Porque você sabe que ali tem uma frequência que não tá legal naquela pessoa. Então você faz esse acesso. E quanto mais a gente se trabalha, eu não vou nem falar de estudar, mas quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais fácil a gente acessa esse campo e sente o que é bom, o que não é, o que a pessoa tem. De olhar para ela, você já sabe. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí o que eu queria te falar, que assim, essas estratégias que você falou assim, quando eu vejo que não vai dar muito bom, eu pego um peso diferente, eu tenho um carrinho, né, pra coluna. Preciso ficar não fico forçando, né? O que eu faço no consultório? Eu ensino para o paciente as manobras emergenciais para ele fazer, só que a grande intenção é ensinar para esse paciente para ele fazer exercícios muito simples, mas todos os dias, para ter uma coluna mais saudável, por exemplo. Entendeu? Porque assim, eu não quero que esse paciente ele fique dependente de mim. Eu quero que ele venha por livre e espontânea vontade, porque ele gosta de estar comigo, ele gosta
dos resultados, ele confia no meu trabalho, não porque ele está sofrendo de dor, entende? Sendo que, na verdade, né, Ana, eu acho que isso é uma consciência, né? A gente ter consciência de que, peraí, se eu posso ensinar uma técnica que a pessoa pode fazer para ela se ajudar e não ter, né? Até porque, se todo mundo que você atende tiver que fazer toda vez terapia, você não vai ter espaço na agenda uma hora. Exatamente. E quanto mais a gente solta, mais vem, porque essa pessoa ela vai indicar para outro. Então, assim, isso é o soltar também, né? A gente pegar e disponibilizar uma forma da pessoa se ajudar. Eu acho que isso é, assim, importantíssimo e não é todo profissional que tem esse olhar. E sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? A pessoa, então eu tô com o nervo ciático inflamado, tenho hernia de disco. Eu falei, beleza, eu coloco um tripé, igual você fez aqui. E eu filmo todo o exercício. E eu já mando no WhatsApp da pessoa. E ela faz então ela não vai esquecer, entendeu? Porque já aconteceu no início, né, da minha jornada, que eu ensinei pro paciente e ele esqueceu e eu tive que filmar tudo de novo. Então a gente aprende tudo isso. E aí, o bacana é que assim, esqueceu, ele vai lá, ele dá uma olhada, ele vê o exercício e faz novamente. Porque a pior coisa é quando o paciente ele começa a ficar dependente de remédio. Entende? Então tem pacientes... E esses remédios causam dependência. Mesmo que não seja tarja preta, eles causam dependência sim. Vai mexendo com o emocional dessa pessoa. Vai mexendo demais. Mexe vai trazendo toda outros estrutura, né? Mental, e emocional. vai perdendo a essência. A pessoa vai perdendo a essência com esse excesso de medicação. O último estágio, a gente tem os 4 pilares, né, Aninha? O emocional, assim, né? Relacionamento afetivo, familiar, financeiro e físico. O último é o físico. Normalmente você pode olhar, a pessoa se quebra nos outros, o último que chega é o físico. O físico é o último estágio, é onde a pessoa ou você aprende, ou você muda, ou você faz diferente, entendeu? Então, primeiro, ela é o último estágio ali. Exato. Então é a hora que ela tem que pegar e começar a fazer alguma mudança. E aí eu sempre falo que assim, as dores físicas, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de falar do emocional dela. Então eu falo assim, ó, as dores físicas, dores no ombro, hernia de disco, nervo ciático inflamado e assim vai, são apenas um convite para mudança. Aí quando a pessoa chega e fala, você vai cuidar do emocional também? Nossa, então vai ser um tratamento completo, bem diferenciado. Porque antes achava, porque a pessoa não me conhece, você concorda? Ela achou ali no Instagram. Ela achava que seria tudo igual. Aí quando vai ver, aí eu explico. Aí assim, sabe? Nossa, aí a pessoa já muda. Nossa, pode agendar minha avaliação que eu quero começar o tratamento. E o que está acontecendo com muita frequência, mesmo que é o mês de dezembro, uma grande demanda de pessoas chegando com dores físicas, dores emocionais, porque final de ano a pessoa está esgotada. Você sabe assim que a gente começou nessa segunda-feira a Jornada das Deusas, né? E o que é a Jornada das Deusas? A gente, assim, tem muita gente que antes do Natal começa a dar problema, porque o Natal também lembra que eu falei dos pilares? É o pilar que muita gente tem dor com a família, então tem que rever algum parente, tem aquele que não tá mais aqui, então o Natal também traz alegria, mas para algumas pessoas dores. Então a gente começou com essa jornada justamente para mudar, fazer um Natal diferente e principalmente o Ano Novo, né, que é um novo ciclo. Então cada dia a gente tem a frequência de uma deusa, de uma força, né, que cada uma delas tem o arquétipo de força ali, para a gente, né, uma para limpeza, outra para cura, outra para soltar as amarras. Então, cada uma delas com uma finalidade durante 15 dias, justamente para ter essa mudança, porque as pessoas precisam muito disso nessa época de ano. É incrível isso. Exatamente. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma paciente em potencial, que aí ela falou assim, eu imagino que você já vai tirar férias, né? Nossa, mas eu gostei tanto de você, gostei tanto da forma que você explicou, dessa forma que eu falei pra você, que eu quero agendar com você sim. Mas eu não sei se você vai estar disponível agora, né? Aí eu falo assim, olha, por isso que eu falo pra você, essa época é uma época muito boa pra receber pessoas, pra
mudar ali aquela estagnação de dores, de, né, ciclo vicioso, muitas vezes medicamento, muitas vezes injeção para socorrer ali, né, para melhorar as dores. Então é uma forma que as pessoas, através do digital, estão conseguindo ver que tem como melhorar, entende? Então, por isso que eu te falo, 30 dias é muito tempo para eu sair de férias. Eu fico ali 3 dias, 10 dias e descanso muito. Mas você pode fazer, né? Não precisa, às vezes 15 dias até enjoa, né? Você ficar 15 dias num lugar sem, ainda mais quando a gente trabalha com o que a gente ama, né? Viaja um pouco, por exemplo, 3 dias, 4 dias. Viaja uma semana também, né, Aninha? E respeitar os limites, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei mais cedo em casa, eu senti que o corpo precisava descansar. Aí eu peguei, tomei meu banho, deitei no sofá e fiquei ali quietinha, sabe? Então, respeitar o tempo do nosso organismo para a gente fazer uma autorregulação. Nosso organismo ele é muito perfeito. Então, todos os dias, o organismo está tentando se regular. Todos os dias. Mas a gente também tem que permitir, né? E é outra coisa que eu falo para as minhas pacientes, que assim, para a cura, para a transformação acontecer, para superar esse ciclo vicioso de dores físicas, a pessoa ela tem que se permitir. A pessoa ela tem que vir de coração aberto. E eu falo isso no áudio de apresentação do meu trabalho, que eu mando para os pacientes sem potencial. Eu falo, você tem que vir de coração aberto. Se você estiver pronta, aí a gente começa o nosso tratamento. Porque do contrário, a pessoa vai vir e não vai ter a transformação. Ela tem que permitir e entender que aquela dor não é dela. É um momento só. Aí as coisas fluem, aí a gente vê, graças a Deus a gente está conseguindo fazer alguns depoimentos que eu comentei para você, que a pessoa realmente ela sente algo muito mais profundo, que não é só melhora das dores na coluna, ela começa a descobrir que aquele trabalho que ela estava fazendo antes não faz mais efeito agora, que não está surtindo mais, não está fazendo mais sentido. Ela começa a olhar para a vida dela, né? Entende? Aí ela fala, poxa, eu posso contribuir muito mais fazendo algo que eu amo de verdade, sabe? Então, vem acontecendo isso. Aí você percebe que é muito mais profundo, sabe? E é muito gratificante também trabalhar nessa área. Então, eu amo o que eu faço, é isso. Aninha, quem quer te procurar, deixa seu Insta, porque a gente vai colocar aqui embaixo. Meu Instagram é @Lisboa. E assim, gente, todos os dias eu tô compartilhando um pouquinho dos bastidores, um pouquinho sobre o meu trabalho. Tem também a mentoria profissional para você que já é da área da saúde, que quer trabalhar posicionamento, técnicas, potencializar os seus resultados, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Eu sou suspeita, gente, porque eu acompanho e eu já tô assim, ó, já tava vendo com ela. Já tá namorando, Não, na verdade, assim, desde que a gente pegou, né, participou do evento, que a gente tá pra conversar e da correria, mas eu vou marcar. Mas tudo tem seu tempo, né? É isso, tudo tem na seu hora tempo. certa. Ai, Aninha, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito bom ter você aqui. Obrigada mesmo. Foi muito leve. Adorei. Muito bom. Gente, tivemos a presença iluminada da Aninha aqui com a gente. Olha, gratidão por trazer todo esse conhecimento. E gratidão para vocês. Beijo para vocês. Beijos, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.